Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, recebendo vereadores e convidados para que a gente possa falar de temas importantes para a nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre a Escola Militar Brasil, uma instituição que tem um trabalho desenvolvido em Tupã que nós vamos conhecer um pouco mais de perto. Para a gente falar sobre esse tema nesse primeiro bloco, nós temos a presença da vereadora Claudinha do Povo e também o Júnior Mendonça, que é idealizador, coordenador da Escola Militar Brasil, que vai contar para a gente um pouco dessa história. Vereadora, prazer em recebê-la aqui para a gente falar de um tema importante, né? A formação educacional das nossas crianças e adolescentes. Rogério, o prazer é todo meu, como sempre, né? Estando ao seu lado, eu me sinto muito à vontade, sempre. Obrigado. Com certeza. A gente está com o Júnior Mendonça aqui hoje para falar a respeito da Escola Militar Brasil, que está fazendo maior sucesso e vai fazer cada vez mais com essas molecadas de hoje em dia que precisa de muita ajuda. Então, hoje eu fiz o convite para o Júnior para estar aqui falando a respeito da escola, explicar para os paizinhos, ficar mais interagido, né? Obrigado, vereadora. Júnior, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. E eu queria começar perguntando para você, como é que surgiu a ideia, né, da Escola Militar Brasil? Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Claudinha, pelo convite. É muito legal ter essa oportunidade de mostrar o trabalho que nós estamos fazendo aqui para a cidade de Tupã, para a região nossa. E a Escola Militar, ela realmente surgiu devido à pandemia. As crianças, os adolescentes, eles ficaram presos dentro de casa, tanto para eles poderem estudar, que era através de computadores, e para brincar, que era através de computadores, celulares. Então, nós percebemos que isso está afetando o comportamento das crianças e adolescentes. E através disso, eu tenho uma família que é realmente envolvida no meio militar. Meu pai mesmo trabalha dentro da AMAN com a fotografia desde 96. Então, surgiu essa ideia de fazer algo militar para atingir essas crianças. Então, nós tivemos a ideia de fazer um curso militar com crianças entre 5 e 16 anos, crianças e adolescentes. E os mesmos iam sair da frente das telas para poder fazer atividades físicas e a cereja do bolo que nós falamos, né, que é conhecer os órgãos militares, que no final de cada mês nós levamos eles para fazer essas visitas. Então, através disso, nós conseguimos, com brincadeiras e com atividades militares, ajudar eles a saírem de frente das telas e ajudar os pais dentro das casas. E é interessante você começar falando isso, porque quando a gente fala escola militar, né, a primeira impressão que vem é uma escola com toda aquela rigidez militar. Mas você já falou até que você traz esses preceitos de uma escola militar, mas aplica com esses adolescentes, né? Exatamente. A Escola Militar é um nome fantasia, Escola Militar Brasil. É um curso, na verdade, onde que ele é totalmente prático. Ele é totalmente prático, porque as crianças aprendem fazendo, brincando, né, com disciplina, com ordem, né? Então eles aprendem as atividades militares e conseguem levar isso para dentro de casa, esse respeito que a gente passa para eles. Você é coordenador, né? Qual que é a sua função? Como é que é dividida ali a equipe que atua junto à escola durante o curso? Sim, eu sou coordenador, eu não sou militar, sou civil. O nosso curso ele é um curso cívico-militar, porque os instrutores nossos são militares. E a parte administrativa nossa é civil. Então, temos também instrutores que são até mais firmes, que é civil, no caso, que é o caso do Diego Cardi. Ele é um instrutor diferenciado, que é necessário dentro do curso da Escola Militar, que as crianças tenham total respeito, porque ele é muito firme com as crianças. E tem os outros instrutores que são militares. Então, a função do coordenador, que foi a sua pergunta, é fazer esse meio de campo. A Laís é a diretora da escola, então eu fico no meio de campo da Laís, dos alunos e pais e dos instrutores. Então, eu estou aqui nesse meio aqui. Qualquer problema, qualquer coisa que tem para resolver é com o Júnior. Então, o pai tem uma dúvida lá sobre o filho, se ele pode ou não fazer tal atividade que vai ter no dia. Converso com o instrutor, passo para ele a informação e tal. Então, eu faço esse meio de campo
para ajudar toda a equipe da Escola Militar Brasil, tanto os alunos, os pais, como os instrutores e a diretora. Claudinha, o que te chamou a atenção quando você se deparou com a escola, o que te levou a visitar a escola, né? E você fala, assim, nós já fizemos uma reportagem conhecendo um pouco do trabalho e você ficou encantada, né, com a forma com que essas crianças são atendidas ali durante o curso. Rogério, eu sempre estava ouvindo um zum, 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 escola militar, escola militar. Eu ficava pensando, meu Deus, como que é essa escola, né? Aí eu fiquei conhecendo através do Diego, que é marido da minha assessora, da Bliana, e eu adorei. Porque eu falei assim, nossa, é muito bom, porque as crianças hoje em dia, eles precisam de mais autoridade, de mais firmeza. Hoje é só celular, Rogério. Eu tiro para os meus pacientes no posto. A mãe chega com os filhos para ser atendido, os filhos ficam lá na cadeirinha esperando, o celular na mão, o tempo todo, até a hora da consulta. Então não é assim que funciona. Então essa escola militar, eu pude perceber que ela está ali para ajudar essas crianças. Na educação também, né, na disciplina, ensinando a não ter preconceito, ensinando a respeitar pai e mãe, ensinando a respeitar os amigos da escola, a valorizar a refeição em casa. Então isso é muito importante. Então eu falo assim, os pais precisam procurar mesmo essa ajuda, porque é preciso. É preciso. Então, assim, depois que eu passei a conhecer, fiz o convite para eles estarem na Câmara, eles foram, a gente passou a divulgar mais, eu tive várias procuras, estou tendo ainda, de pais querendo saber como que é o valor, como pode matricular, quando pode começar. Então, assim, é muito importante os pais estarem sabendo que a Escola Militar Brasil é uma escola responsável, são profissionais responsáveis que estão ali para ajudar o filho de vocês, porque precisam muito, com mais firmeza, não é que são ruins, precisam de firmeza. E isso é, assim, um resultado bom, muito bom. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar divulgando com eles esse trabalho, porque, assim, eu sou mãe, né, eu falo assim, o meu filho está com 21 anos hoje. E, então, se tivesse da idade dele lá atrás, seria muito bom, porque eu falo assim, teria colocado, com certeza. Não, porque, assim, ele é um menino maravilhoso, Rogério, respeitador, nunca falou um palavrão, mas, assim, ele tem um caráter mole. Pede pra fazer um favor, mãe, eu não vou aguentar. Manda jogar um lixo na rua, ai mãe, tá frio lá fora. Ai, essa sacola tá pesada, manda pegar um balde, mãe, não vou aguentar. Isso que a escola ensina, a fortalecer o caráter deles. Então, isso é muito importante. E eles aceitam crianças de 5 a 16 anos, né, Júnior? Exato. E 7 meses o curso, mas parece que vai aumentar para 10 meses, né? Nós estamos com a ideia, na verdade, de fazer para o próximo ano 9 ou 10 meses. Hoje são 7 meses. 7 meses. Até agora, nesses 5 anos que nós tivemos de curso aí, foram 7 meses somente de curso. Tá. E nestes 5 anos, Rogério, já foram matriculadas 360 crianças. É bastante, hein? Como é que os pais chegam lá, Júnior? Porque, por exemplo, um pai, né, ele procura vocês, a coordenação, quero trazer meu filho ou minha filha, né, importante isso, o menino ou a menina, para participar, né? O que ele chega, assim, quais são as dúvidas que ele tem, o que ele busca da escola? Na verdade, o primeiro contato que eu tenho com os pais, eles falam assim, meu filho tá muito mal educado, tal, então eu queria matricular ele na escola militar. Eu vi que vocês fazem um trabalho legal, tal. E aí, na verdade, eu explico para eles, falo, não é assim. Quem educa o filho são os pais, não é professor, não é? Nós fazemos um trabalho com eles, atividade com eles e mostramos que eles precisam ajudar em casa e respeitar os pais porque eles têm essa obrigação deles. Essa é a obrigação deles, a única obrigação deles. E aí nós mostramos o que tem na grade do curso, o que eles vão aprender, que lá vai ter palestras, com a Andréia, ela aborda temas importantes com eles, que nem combate ao bullying, complexo de inferioridade, uso correto das redes sociais. Então vocês montam uma grade, amor à vida. Tem atividades. Exatamente. E cada instrutor tem a sua função ali dentro. E como a Claudinha falou, as crianças são muito mole hoje. Eles são muito folgados. Eles querem ficar deitados no sofazão e pai, vai lá buscar água para mim, mãe, e a gente não aceita isso. Não é assim que funciona. Quando a Claudinha fala, eles não são ruins, eles são firmes, nós somos firmes dessa maneira. Porque é errado, é feio. Você chega na casa de uma criança e você vê lá assim, mãe, pega lá pra mim, não sei o que, não tem mais. Mãe, por favor, a senhora pode pegar uma água, agora eu não tô podendo sair daqui. Não, mas é preguiça e eles mandam nos pais.
Então, nós deixamos bem claro lá que isso nós vamos ajudar. Que nós vamos orientar eles, que não é assim que funciona. E eles vão ter... lá não é castigo que nós falamos. Que nem... Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que isso muda tudo. É simples e muda tudo. O horário de chegada. 10 horas da manhã no CTA da Camap. Se chegar 10h01, o pai e o aluno vai pagar uma flexão. Ou vai fazer um polichinelo na frente da turma ali. Vai esperar a gente terminar, fazer a formação com a turma nacional. E depois eles vão lá pagar a obrigação que foi combinado. Os pais aceitaram isso. É falado antes. Os pais também aceitam, né? Sim, é tudo conversado. Não tem nada... não existe Imposto, esse negócio né? de brigar com uma criança. Ninguém vai fazer isso. Nós vamos chamar a atenção da criança. Chamou 2, 3 vezes, vai ligar pro seu pai, vai vir te buscar e você vai se retirar da aula. Com os pais também? Porque você me falando, eu comecei a pensar, né? As gerações, muitas vezes, elas querem compensar nos filhos, não sei se, mas a gente ouve, né, dos profissionais aí, muitas vezes alguma coisa que aconteceu. Então ele acaba deixando e ele não consegue ter essa firmeza que vocês têm ali. Sim, nós orientamos os pais a serem mais firmes com eles. Se não é o pai, ou a mãe, ou o avô, quem eles mais respeitam. Essa é uma função do coordenador, na verdade. Algum instrutor também pega em um momento... Vou dar um exemplo legal aqui, Rogério. Teve um aluno, se não me engano, na 4ª turma, que ele estava... no intervalo no recreio deles, eles estavam, não da nossa escola, na escola dele mesmo. Ele estava pegando o lanche do amiguinho. Toda vez pegando o lanche do amiguinho. E a mãe trouxe isso para nós, que estava acontecendo. Pra gente conversar com ele. Aí, nesse caso, não é o coordenador que conversa com o aluno. Nós pegamos um instrutor, esse caso foi o caso do Scarpelli, ele é muito bom para conversar, e sentou e conversou. Eles têm uma confiança num militar, num instrutor, e eles acabam falando coisas importantes. E aí ele falou que ele ia com fome para a escola. Por isso que ele pegava o lanche do amiguinho. E o instrutor conversou com ele que ele não ia fazer mais isso, que ele ia conversar com a mãe e falou: tenho certeza, se você falar para sua mãe, um pão com manteiga ela vai conseguir arrumar para você, que você está indo com fome para a escola. Não então faça mais isso. Vocês acabam detectando até questões familiares que precisam ser solucionadas ali na conversa. Os pais trazem para nós isso, na verdade, né? E tem casos, se eu não me engano, o Diego que participou desse caso, que é sério, caso grave, de abuso que acontece com crianças dentro das casas, que eles acabam contando para uma instrutora, como lá são meninos e meninas, né? As meninas têm essa facilidade de chegar na instrutora, né? Os meninos mais com os instrutores. Então, a hora que... e se abriu falando que o pai abusava da... Então, olha só, o que a gente consegue descobrir dentro de um curso, né? São coisas que eles vão levar para a vida toda, que é essa parte de disciplina, respeito, aprender a chegar no horário certo, saber o horário dele falar e tal. E nós conseguimos ajudar os pais nesse meio com essas coisas que eles não se abrem dentro de casa. Às vezes E acabam falando. E como é que... você tem algum exemplo de um adolescente que entrou lá e depois ele saiu, que você percebeu uma grande mudança? Quem que conta isso para... Geralmente são os pais, né? Como nós passamos bastante obrigações, que nem... Fala assim, essa parte o Scarpelli faz muito bem. Ele começa a aula dele desse jeito, cantou o hino nacional. Toda aula é assim, formou, 10 horas da manhã, cantou o hino nacional, começa a atividade. Ou atividade física, o TFM deles, ou vai ter essa conversa com a instrutora, com o instrutor. O Scarpelli chega assim: levanta a mão, quem que ajudou em casa aqui hoje? Aí levanta. O que você fez? Eu levei o lixo para fora. Eu cuidei do meu cachorro. Eu fiz. Por quê? Nós orientamos eles as coisas que eles podem fazer dentro de casa. Coisas simples que ajudam os pais, e os pais vão ficar felizes com eles fazendo isso. E eles sentem vontade de fazer isso, porque nós vamos perguntar, que nem o fulano de tal levantou a mão e falou que tratou do cachorro dele. O outro não fez nada. Aí o Scarpelli: quem não fez nada, levanta a mão agora. Por que vocês não fizeram? Não caiu a mão deles, eles ajudaram. E aí esse outro aluno quer fazer também. Então, com esse incentivo de um com o outro,
eles acabam melhorando dentro de casa, Motiva, fazendo né? essa... Olha, que nem os pais chegam e falam pra gente, nossa, a minha filha, parece que não, mas ela mudou de uma forma. Ela, que nem tem um menino, um aluno nesse ano aqui mesmo, que a mãe fala assim, ele tinha vontade de fazer algo militar, agora ele tá vidrado em fazer algo militar. Ele tá de um jeito assim que eu tô assustado com o comportamento dele. Como que ele ficou muito sério, tal. Tô até assim preocupada, tá falando, não, calma, isso é bom. Ele melhorou, então. Então os pais falam mesmo para nós a mudança que tem nos filhos. Você falou que vocês treinam, fazem as atividades, né, no CTA da Camap, né? Então fala pra gente um pouquinho, a gente já está finalizando esse bloco, mas explicar pra gente assim, existe um investimento e de que dia que são realizadas as aulas? Para quem está em casa, de repente, quer levar o filho, quer conhecer, para saber como é que funciona. Sim, Rogério, esse curso nosso, a nossa escola é uma escola particular, tá? Então a gente não consegue bancar tudo sozinho. Nós temos que pagar os instrutores todos os sábados, nós temos aluguel, temos material que a gente compra para as aulas. Então, é um valor muito acessível que hoje eu mesmo, minha esposa e meus 2 filhos, nós vamos ali no cachorro-quente e tal, nós gastamos R$100. Não tem como mais. Um cachorro-quente, uma saída que você faz com uma família pequena, que só somos em 4, você gasta R$100, que é o valor de uma mensalidade nossa. Que nem 7 vezes no cartão, R$100. Por que no cartão, eu tô falando aqui, Rogério? Isso gera um comprometimento do pai também. Filho, eu paguei, você precisa terminar o curso. Por quê? Imagina, são em torno de 32 aulas. É todos os sábados no CTA da Camap. Vocês fazem uma programação, né? Sim, são 32 aulas durante o curso, aproximadamente. Então, é muita matéria e toda aula é uma aula diferente da outra, não tem aula repetida. Então, eles têm uma bagagem e um valor tão acessível que nem eu citei agora aqui, que deixando de comer um cachorro-quente num final de semana, ele paga um mês de curso do filho, né? Então, esse é o valor da nossa mensalidade lá. Na verdade, toda escola, todo meio comercial visa o lucro, né? Só que no nosso caso, o nosso maior lucro é mudar a vida de crianças e adolescentes da nossa cidade e da nossa região. Esse valor, então, é para manutenção das atividades, dos instrutores, do que vocês fazem. Exatamente, porque é um valor muito baixo, pelo custo que nós temos para bancar tudo isso, e só que a recompensa maior é realmente isso, é ver as crianças, os pais falando que o filho melhorou, que o filho está focado na escola, só está tendo elogio do filho na escola. Só que assim, Rogério, não é toda criança que vai entrar lá e vai ter o resultado final que nem esse pai que vai ter o resultado quem está fazendo o curso certo. O pai que está levando o filho, está cobrando ele. Eu falo assim, ó, pai, todos os sábados, pergunte para o seu filho o que ele aprendeu. É importante ele te falar, pai, hoje eu aprendi tal coisa na escola militar. Porque se ele está te contando, sinal que ele aprendeu. Se ele não te contar nada, ele não aprendeu. E ali tem criança que entra e sai, como na escola. Na escola tradicional, que você entra lá, se você não prestar atenção no professor, você sai sem aprender nada. Ô Júnior, quem quiser conhecer a escola, onde vocês desenvolvem, como é que o pai pode ir ou ter um contato com vocês? Sim, tem o meu contato, pode falar direto comigo, né? Vou passar o meu contato, meu número aqui do WhatsApp, é 14 997 99 1130. Eu passo toda a informação para os pais, eu tenho vídeos das aulas, né? Se eles quiserem conhecer também, esse curso essa turma está terminando no último sábado de julho, que é dia 28, se eu não me engano. Certo. E depois tem a formatura deles no próximo sábado, que é dia 2 de agosto. Então, todos os sábados às 10 da meio-dia nós estamos na Camap, que nem esse próximo sábado nós vamos estar visitando o BAEP em Marília. Então nós não vamos estar na Camap. Geralmente no último sábado do mês nós deixamos para o último, mas às vezes não dá certo. Nós fazemos as visitas nos órgãos militares, né? E, então não vai encontrar nós lá, mas pode sim. Tanto é que tem pais que ficam na aula assistindo a aula, não tem problema nenhum. Também. Pode acompanhar. E esses pais podem conhecer também lá no CTA da Camap, das 10 a meio-dia, todos os sábados. Tá joia, Júnior.
Vereadora, uma aula aqui, né, que nós tivemos com o Júnior explicando a importância dessa escola para a formação dessas crianças e adolescentes. E matar a curiosidade dos pais, que também estão loucos para saber o que é a Escola Militar Brasil, né? Então é o que ele falou. Ligue para o Júnior. Se não ligar para o Júnior, procura a Claudinha, que a Claudinha leva vocês para conhecer a Escola Militar. Que bom, vereadora. Nós vamos fazer um intervalo. Nesse primeiro bloco, nós recebemos o Júnior Mendonça, ele que é coordenador da Escola Militar Brasil, e explicou para a gente um pouco sobre a estrutura, o funcionamento, as atividades, como os pais podem participar, e trouxe alguns exemplos aqui de resultados dessa escola, dessas atividades, para as crianças que participam. Então, se você ficou curioso, no segundo bloco nós vamos continuar falando. Vamos trazer aqui um instrutor da Escola Militar Brasil para ele explicar um pouco como são as atividades, como são as visitas que são realizadas, para que a gente possa entender um pouco melhor. Voltamos já.